afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Esta live que depois poderá ser revista em outros momentos, em outras ocasiões, dando continuidade aqui ao nosso evento Militares e Democracia, em alusão aos 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Nós temos hoje a grata satisfação de contar com 3 excelentes palestrantes, cujos currículos e cuja experiência agregará muito, com certeza, a esse evento promovido pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e a Universidade Federal do Ceará, através dos seus grupos de pesquisa, com o apoio aí do GTERCOA, que é o grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, o GTEIA e o grupo Dimensões de Conhecimento do Poder Judiciário. Então, vamos iniciar aqui convidando aquele que será o primeiro palestrante de hoje, né? O general de divisão, General Romeu Costa Ribeiro Bastos. General, seja muito bem-vindo. General Romeu Costa Ribeiro Bastos é general de divisão do Exército Brasileiro, é doutor em estratégia pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército do Brasil, é mestre em Engenharia de Sistemas pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, do Brasil, é especialista em pesquisa operacional militar pelo Real Colégio de Ciências da Inglaterra, Royal Military College of Science, professor universitário e é autor de diversos livros e artigos acadêmicos publicados no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, General Romeu. Vou apresentar agora o segundo palestrante de hoje, que será o professor também, nosso colega, Kennedy Real Linhares. Dr. Kennedy Real Linhares é graduado em Direito e Filosofia, possui 4 pós-graduações lato sensu, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC, é doutorando em Ciências Jurídicas, é advogado e professor, foi o coordenador nacional da Procuradoria Federal do DENOX, Ministério da Integração Nacional, Governo Federal, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil de 2013 a 2015, foi membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Federal, também de 2013 a 2015. Por mais de 10 anos, Kennedy foi membro da Comissão Especial de Anistia do Estado do Ceará. Atualmente é membro da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal da OAB, com mandato de 2022, que vai até 2025. Já recebeu do Conselho Federal a medalha, inclusive, Raimundo Faoro. Seja bem-vindo, doutor Kennedy, a essa live, né? Convido, então, o terceiro palestrante de hoje, que é o professor Francisco Josênio Camelo Parente. Professor Francisco Josênio Camelo Parente, tenho a grata satisfação de recebê-lo. Ele é cientista político com graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Sociologia pela UFC, com doutorado em Ciência Política pela USP, estágio pós-doutoral também em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, é professor associado da UES, Universidade Estadual do Ceará, vinculado ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas, com concentração em Ciência Política. Professor da Universidade Federal do Ceará, coordenou o grupo de pesquisa Democracia e Globalização, cadastrado no CNPq, durante um longo período em que esteve à frente dessas pesquisas. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em teoria política moderna, atuando principalmente em temas como democracia, representação política, política cearense e nova ordem internacional. Convidado pelo professor Torquato Tello para compor, juntamente com vários intelectuais latino-americanos, em obra intitulada Repertório Político Latino-Americano,
coordenada por ele, Torquato Di Tella, como foi considerado um dos 400 pensadores latino-americanos que contribuíram para uma visão de la sociedad y la política de nuestro continente, com forte orientação histórica e sem deixar de lado elementos de economia e cultura. Uma visão de sociedade da política do nosso continente, né, com forte orientação histórica e sem deixar de lado elementos de economia e cultura. Então, professor Josênio, seja também muito bem-vindo a esta live. Então, vou desfazer aqui a mesa para nós ouvirmos a primeira palestra de hoje, fazer girar aqui a mesa, que é do nosso general Romeu Bastos. À vontade, general. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor Dr. Flávio Gonçalves pelo honroso convite para realizar essa palestra nessa prestigiosa Faculdade de Direito da Universidade do Ceará, berço de grandes juristas. Cumprimento a meus colegas de mesa, Dr. Kennedy e Dr. Professor Josênio, que é irmão de um amigo antigo, o Joseli, né? Trabalhamos juntos na Casa Militar do governo Lula, né? E todos aqueles ouvintes que nos acompanham virtualmente. 2024 está marcando os 60 anos do golpe político-militar de 1964, que resultou numa ditadura que durou 21 anos e que até hoje se reflete na vida brasileira. O governo resolveu que a data não deveria ser comemorada nem pelos militares, nem pelos órgãos governamentais. Verdade é que grande parte da nossa população, não só os muito jovens, ignora totalmente esse período da história. O golpe militar de 64 marcou uma modificação decisiva na função política dos militares no Brasil. A ação final tomada contra o regime democrático populista de 1946 a 1964 trouxe consigo duas novidades. Já não se tratava de operações intermitentes das Forças Armadas destinadas a objetivos específicos, que geralmente eram para combater as desordens, isso é, as políticas de massa, ou o comunismo, a política de governo, ou ainda a corrupção, em princípio, a política em si. Agora significava uma intervenção permanente. Da mesma forma, não se trata mais de um pronunciamento do qual um chefe militar de prestígio ou um grupo de oficiais recusavam-se a obedecer ao governo, mas sim um movimento institucional militar. E essa seria a primeira vez que um aparelho castrense assumiria o controle do governo. A gente sabe que a história do Brasil é rica em episódios de significativa interação entre a sociedade civil e as Forças Armadas. Tais episódios ajudaram a configurar a sociedade, a cultura e a organização política nacional. A exata compreensão dos acontecimentos desencadeados em 64 resulta das complexas e profundas relações entre as Forças Armadas e a sociedade civil brasileira. Ao contrário dos exércitos sul-americanos de origem espanhola, cuja composição social de seus quadros dirigentes era oriunda da oligarquia rural, o brasileiro teve na sua formação um caráter genuinamente popular, representativo de todos os segmentos sociais. Essa origem explica as inúmeras fases de redentismo e as revoltas militares ligadas aos movimentos populares, das farroupilhas e principalmente os ciclos revolucionários do tenentismo, 1922, 24, 30 e 32. Sem considerar as frutadas tentativas do Exército em ascender a hegemonia do poder civil. Dou como exemplo a questão militar do gabinete Zacarias no Segundo Império. Além disso, os surtos de renovação dessas instituições também proporcionou que isso também acontecesse, como ocorreu na propaganda republicana e na difusão das ideias positivistas do nosso Benjamin Constant. Mesmo nos movimentos de retrocesso institucional, em 1937 e 38,
não se passaram de meras projeções militares de articulações políticas da sociedade conservadora, interessada na preservação do status quo, do que a tentativa de afirmação e estabelecimento de um Estado militarista. O regime de 1964, nos seus primórdios, era mais um resultado da conexão existente entre a nova inteligência auxiliada na Escola Superior de Guerra, a ESG, com um empresário clientelista que assumia a predominância a partir do governo Juscelino Kubitschek, juntamente com seus aliados naturais, a tecnoburocracia, os grandes proprietários rurais e urbanos e os cartéis multinacionais, cujos interesses coincidiam naquele momento com a classe média tradicional, que contava com a grande imprensa como porta-voz. Isso se vê claro quando, em agosto de 61, os ministros militares, na tentativa de impedir a posse do presidente eleito, João Goulart, em face da renúncia de Jânio Quadros, agindo pro domo sua, a inteira revelia das forças populares, incluindo as classes conservadoras, colheram um rotundo fracasso, dado ao isolamento do putsch, circunscrito unicamente ao estatamento. A verdade é que, naquele ano de 1964, o Brasil encontrava num dos dilemas mais cruciais da sua história. Os anos JK haviam rompido o impasse da inércia em que o país mergulhara por várias décadas, no tocante ao seu desenvolvimento social, sem embargos que já tinham sido levantados no tempo de Vargas e Dutra. Essa situação fez escapar do controle político sobre as classes subalternas emergentes, surgidas à ilharga do processo de desenvolvimentista. Goulart estava, pois, situado entre dois polos antagônicos: o desafiador da manutenção dos velhos interesses conciliatórios representados pelo bloco PSD-PTB e a pressão que sentia das forças subalternas, que lhe davam suporte para viabilizar a reforma agrária, cujo obstáculo maior provinha do óbice constitucional, pois não possuía maioria congressual para tal mistério. Goulart passou, então, a intervir abertamente na ordem econômica, através de vários decretos. Baixou um decreto de tabelamento dos preços dos aluguéis, tomando por base o salário mínimo vigente. Considerou utilidade social para fins de desapropriação para a reforma agrária todas as faixas de terra situadas ao longo das ferrovias. Instituiu títulos da dívida pública como forma de pagamento das indenizações das terras desapropriadas para a reforma agrária. Paralelamente, e a título de retaliação às classes produtoras, baixou medidas restritivas à área creditícia da rede bancária, o que, na prática, significava o sufocamento econômico dos grandes empresários. Colocando no patamar devido, a participação dos militares nos eventos de 1964 e os desdobramentos inevitáveis que sucederam, deve-se levar em conta, sobretudo, uma conjugação de interesses entre a facção militar das Forças Armadas Brasileiras ligada à ESG, não necessariamente majoritária nas respectivas corporações, mas muito atuante, e os setores organizados do capital multinacional estrangeiro e associado, a tecnoburocracia civil, que se viam no avanço do populismo como obstáculo aos seus projetos. Nesse ponto, fica claro a importância das relações entre os segmentos da sociedade civil e militar. Certo que a articulação do golpe não foi apenas da farda. Envolveu setores da burocracia, grupos sociais organizados, instituições civis, como a igreja e a grande imprensa, cada um com seus projetos do que seria bom para o Brasil e para si próprio. Em contrapartida, revela notar que os grupos militares esquerdistas nacionalistas e as forças populistas que gravitavam em torno de João Goulart não tinham propriamente um projeto de poder, contrário aos ideólogos da ESG, que preconizavam um modelo modernizante e conservador para o país.
Por outro lado, o governo não dispunha de nenhum controle direto sobre os grupos autônomos que apoiavam como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, o CGT e o Pacto de União e Ação do PUA, e as ligas camponesas, que com intenso proselitismo agiam desarticuladamente, acarreando uma situação de pânico junto às classes médias e mesmo subalternas. Os mais abalizados autores que fizeram a crônica dos pródromos do movimento de março de 64 são unânimes em enfatizar a inexistência de um plano único de conspiração civil-militar, visando a tomada do poder. Ao contrário, todos eles, sem exceção, dão ênfase ao seu caráter multifacetário. Mas, voltando à minha função da minha palestra hoje em dia, agora, mas eu pergunto, quem eram efetivamente os militares de 1964 e como pensavam? Eu vou abordá-lo sob duas perspectivas. Vou abordar sob o ponto de vista dos oficiais e dos graduados, aqui incluindo os cabos, sargentos e suboficiais. Os oficiais, foram moldados numa ideologia conservadora e liberal, caracterizada, entre outros, por três componentes principais. O corporativismo, que é o sentimento de pertencimento ao aparato militar, que supera qualquer outro, inclusive o sentimento nacional. Eles consideram superiores aos civis, enquanto o aparato militar considera ser a verdadeira essência da nação, o seu destino manifesto e a sua missão de salvar a nação. Aqui eu chamo a atenção por o hino, uma estrofezinha do hino da Academia Militar das Agulhas Negras, quando ele diz: somos a esperança de um Brasil inteligente, liderança de um continente. Então, isso é incutido no jovem desde lá do começo da carreira. Outro componente são os valores conservadores cristãos humanistas, imbuídos por uma ética de sucesso e pela ideia de que apenas os fortes devem prosperar. E, finalmente, uma que é muito importante, que vem até hoje sobrevivendo, que é o anticomunismo, um inimigo histórico contrário à ordem política ocidental. Segundo René Armand Delfruz, um cientista político importantíssimo, do qual eu consegui fazer amizade e tive boas conversas com ele, na sua notável obra 1964, A Conquista do Estado, editado em 1981, é um livro que eu recomendo que todos que estejam interessados nesse assunto leiam. Pode-se agrupar no início da década de 60 a existência de três facções militares, que ao final convergiam contra o governo João Goulart: os conspiradores históricos, os extremistas de direita e os tradicionalistas. Os primeiros constituíam a elite intelectual militar, integrantes da Escola Superior de Guerra e associados a um complexo de Peis e Bard, que eram grandes financiadores da derrubada de João Goulart, e formariam uma rede civil-militar atuante e decisiva na elaboração do golpe, inclusive chamando os grandes empresários para o seu lado. Os extremistas de direita, que eram um grupo marginal, com posições anticomunistas e antipopulistas exacerbadas, mais favoráveis a uma modernização industrial conservadora. Finalmente, os tradicionalistas, os chamados troupiers, onde um expoente desse daí é o general Mourão Filho, que depois foi o grande, vamos dizer, o gatilho do golpe. Finalmente, então, os que não receberam o treinamento da ESG, nem compartilhavam com uma proposta de mudança, e também não eram ligados ao complexo de Peis e Bard. Eram contra o comunismo num sentimento amplo e queriam sustar a política de mobilização. E não eram oficiais modernizantes, mas possuíam o mesmo conservadores das outras classes. Essas diferentes correntes acabariam por agregar a favor do golpismo. A participação da ESG, na minha opinião, foi fundamental na articulação e a vitória do golpe.
Inicialmente caracterizada por um ensino informativo e didático, a Escola Superior de Guerra foi paulatinamente assumindo características que ultrapassavam as funções de estudo e ensino, passando a elaborar planos e projetos de políticas governamentais, estratégicos, bem como treinando uma elite capaz de implementar e gerenciar essas políticas. Pela ESG não só passavam militares, mas também os grandes empresários eram doutrinados dentro dessa filosofia. O trabalho da ESG consistiu, ademais, em estabelecer uma competência para as Forças Armadas a partir de uma redefinição de amplificação das funções militares diante da diplomacia da Guerra Fria, que trouxe no seu bojo a famigerada ideologia da segurança hemisférica e depois a ideologia da segurança nacional. Analisando agora o papel dos graduados, a Constituição de 46 proibia, embora de forma pouco explícita, que eles exercessem o mandato parlamentar em nível municipal, estadual ou federal. Durante o mandato de João Goulart, o movimento dos sargentos restou-se fortalecido, graças à sua participação durante os meses de agosto e setembro de 1961, na chamada campanha da legalidade, que garantiu a posse de Goulart na presidência da República. Nessa conjuntura favorável, a luta pela elegibilidade ganhou um novo impulso. Além disso, o movimento dos graduados apoiava as reformas de base preconizadas pelo governo. Em 1962, os sargentos do estado da Guanabara decidiram indicar candidatos próprios à Câmara Federal, às eleições de outubro daquele ano. Em outros estados, sobretudo São Paulo e Rio Grande do Sul, também aconteceram as mesmas coisas. Realizado o pleito, um sargento do Exército elegeu-se deputado federal pela Guanabara. Apesar do impedimento constitucional, ele tomou posse em 1º de fevereiro de 1963, juntamente com os candidatos eleitos. Em 11 de setembro do mesmo ano, o STF julgou o caso do impedimento da posse do sargento eleito no Rio Grande do Sul e, por 7-1, declarou que os graduados definitivamente seriam inelegíveis. À madrugada do dia 12, no dia seguinte, eclodiu uma rebelião em Brasília, onde os abotinados, somente da Aeronáutica e da Marinha, ocuparam vários prédios e prenderam, além de oficiais, o ministro do STF, Vitor Nunes Leal, e o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Cláudio Mota. Em 12 horas depois do levante, como não havia organização, ele foi sufocado pelas tropas do Exército, que não tinham aderido ao movimento. Em 25 de março, essa foi talvez o gatilho do golpe, eclode outra revolta, dessa vez no Rio de Janeiro, devido ao conflito entre as autoridades da Marinha e a Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Aqui aparece uma figura nefasta da história do Brasil, que todos devem se lembrar, o Cabo Anselmo, que era o presidente dessa associação, e, na verdade, ele era um sujeito infiltrado pelos militares para poder, como se diz, naufragar o movimento. A Marinha sitiou no Sindicato dos Metalúrgicos e a crise propagou-se até o Arsenal de Marinha. O desfecho foi negociado, tendo o governo João Goulart feito anistia, poucos dias depois, causando o pedido de demissão do ministro da Marinha. O clima de confronto entre os oficiais graduados era, portanto, crescente. Para quem conhece um pouco da estrutura militar, sabe que ela tem por pilar básico a hierarquia e disciplina. E esse sustentáculo foi definitivamente quebrado com a homenagem prestada pelos graduados ao presidente Goulart na famosa reunião de 30 de março do Automóvel Clube. O discurso do presidencial foi o mais radical de todos e, sem dúvida, um dos fatores que impediram a reação
efetiva dos militares legalistas ao golpe de Estado. Com a queda do presidente, encerrava-se a República Populista e a carreira política de Goulart. Na manhã da seguinte, as tropas de Minas Gerais marcharam em direção a Guanabara, e o resultado conhecido é por todos nós, a noite que durou 21 anos. Concluindo a minha exposição, gostaria de afirmar que o golpe de 64 deveria ter ocorrido em 1961, mas a falta de consenso do Exército não permitiu. Para além, não houvesse uma quebra tão significativa da hierarquia da disciplina das Forças Armadas, talvez o governo Jango tivesse chegado ao fim. Para revelar o modo de pensar dos militares, cito frase de dois personagens que bem caracterizam os acontecimentos de 1964. A primeira é do general Góes Monteiro, um dos próceres da ditadura Vargas. Ele dizia: temos que deixar de fazer política no Exército para fazer a política do Exército. A segunda é do general Mário Pope de Figueiredo, que, como todos os principais chefes militares de 1964, participou das revoltas tenentistas. E ele afirmou com grande propriedade: 1964 representa a vitória final do tenentismo, que tinha começado desde as revoltas iniciadas em 1922. O sonho tenentista de uma modernização conservadora, executada por um Estado despolitizado, principiava-se. Após 60 anos, em muitos aspectos, o Brasil mudou. No entanto, a mudança nunca é absoluta nem complexa. O Brasil se enquadra na noção clássica do brasilianista Charles Anderson, que o Brasil é um monumento vivo, nos quais os novos autores, instituições e processos são adicionados à mistura, mas os antigos nunca são totalmente substituídos. O 8 de janeiro nos dá mostra disso. Como e quando esses problemas vão desaparecer, permanece incerto. Afinal, os acontecimentos de 31 de março de 1964 continuam a ecoar. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Muito obrigado, general. Nós é que agradecemos pela sua palestra e muito importante nós esclarecermos, tendo essas diferentes visões do mesmo fenômeno, né? Sob diferentes ângulos, né? Então, vamos ouvir agora, dando continuidade, o professor Dr. Kennedy Real Linhares, advogado, membro da Comissão pela República e pela Democracia da OAB. Fique à vontade, Dr. Kennedy. Sim. Boa tarde. Parabéns ao general Romeu Bastos por sua fala, que antecedeu a minha. Quero agradecer ao meu amigo e irmão, professor Flávio, pelo convite de estar aqui presente hoje e cumprimentar a todos da mesa e todos que estão presentes, na pessoa do meu sempre professor querido, professor Josênio Parente, um dos palestrantes de hoje, que na década de 80 foi meu professor de Sociologia na Universidade Estadual do Ceará. Parabenizar também a iniciativa da SMEC, né, da Universidade Federal, da Faculdade de Direito, e do grupo GETEA. Eu chamo GETEA, mas vi o Flávio falando outra pronúncia, né? Bom, mas o fato é que a iniciativa veio a calhar porque o Brasil precisa falar de suas verdades, deixar de ter medo de enfrentar os temas que envolvem sua própria história, sobretudo num momento como esse, né? Momento de 60 anos do golpe militar, né? E dos 39 anos da redemocratização do país. O tema que me foi posto é um tema que, incabível, professor Flávio, em 20 minutos. Eu vou tentar ser obediente, né? Mas é um tema palpitante, que é a OAB e as lutas democráticas.
a Anistia e a Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal. Bom, primeiro quero salientar que eu sou membro titular da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal, mas não posso hoje estar aqui falando em nome da comissão, mas também não posso me eximir de falar sobre o que nós exercemos por lá, as funções que nos é exigida, né? E nós fazemos com todo gosto. E sobre a anistia é um tema necessário a se falar, porque quando se fala em golpe militar, ditadura militar, tem que se falar em momento posterior, já que houve a redemocratização, o processo da anistia, né? E a OAB inserida nesse contexto todo. Mas como fica a OAB inserida nesse contexto todo? Primeiro, eu tenho que falar sobre o ânimos da OAB. Aquilo que a gente pode chamar entre o organismo físico e o não físico. O não físico da OAB seria a sua alma, a sua essência. Por que a OAB existe? Quais são os critérios definidores para a existência da OAB? Bom, de logo adianto, que vou ressaltar aqui que a OAB é prevista em lei federal e na Constituição Federal, que por si só já demonstra a sua essência e demonstra as suas lutas, né? Bom, como sabemos, a OAB, conforme a Constituição Federal, exerce um controle externo difuso, prestando um serviço público através dos advogados, que são profissionais liberais, né? É uma situação sui generis, representam o cidadão isolado ou em coletividade. Tudo em conformidade com o artigo 133 da Constituição Federal. Gravem. 133 da Constituição Federal. Eu vou fazendo assim, de uma forma mais didática, porque eu sei que tem muitos alunos do professor Flávio e do Grupo Geteia assistindo. Exerce uma função extrajudicial indispensável ao Estado democrático de direito. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição Federal. Bom, se a Constituição Federal prevê a OAB com essa configuração, que importância tem a OAB? Enorme, enorme. Ela é indispensável ao Estado democrático de direito. Então, portanto, a OAB, ela não tem fugido às suas missões democráticas, às suas missões determinadas pela Constituição Federal. Aliás, toma liberdade, professor Flávio, eu escrevi um livro que trata justamente sobre isso, né? E, aliás, o nosso professor já conhece, né? Que é a missão constitucional da OAB dentro da Constituição de 88, né? Então, o livro trata sobre o assunto e eu vou dissecando a matéria de forma pormenorizada e encontra-se à disposição de todos, né? Bom, na Lei Federal 8.096, é previsto o Estatuto da OAB. Então, a OAB é uma criação de lei federal, né? E no seu artigo 44 é muito claro a definição das missões da OAB. São amplas, eu vou aqui resumir, né? De defender a Constituição Federal, então já está coadunada aí com a própria Constituição Federal, bem recepcionado, né? A de manter a ordem jurídica, de defender o Estado democrático de direito, defender os direitos humanos, defender a justiça social. Bom, a OAB pode tudo isso e tem promovido as missões
que lhe foram impostas. Né? Não é só um direito, isso é um dever da OAB. Então, a OAB tem realizado, além de eventos de mobilização nacional e até internacional, né? A OAB tem ingressado com ações constitucionais, ou ações defendendo a sociedade civil e as prerrogativas dos advogados. A OAB tem se manifestado contra o arbítrio. A OAB não tem se calado diante de alguns movimentos indevidos que ocorreram durante a sua história, sobretudo os mais recentes. Né? A OAB é a favor da anistia, inclusive participou de ações em busca da memória e da verdade, e na Comissão Interamericana, eu estou em dúvida se é comissão ou tribunal, me corrijam, por favor. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos lutou para revisar a lei da anistia, tanto que o Brasil hoje tem 2 condenações desta comissão em decorrência da lei da anistia. Por quê? A essência da lei da anistia é uma cópia integral, praticamente, da lei da anistia espanhola. Né? Todos nós sabemos que a lei da anistia espanhola, e por conseguinte a lei da anistia brasileira, é uma lei que exalta o esquecimento. Aí você pode perguntar, mas que esquecimento? Ou seja, a lei da anistia é um direito ao esquecimento. Vamos esquecer o passado, vamos esquecer as agruras da perseguição contra a democracia, a perseguição aos democratas, né? E vamos agora redemocratizar o país, mas sob a condição de esquecermos toda a história do passado. Bom, aquele foi um momento histórico, né? Um momento histórico em que, como Hegel sempre diz, e eu costumo sempre frisar, o homem é filho do seu tempo. Naquele momento, foi importante para que os movimentos sociais até aceitassem essa lei da anistia, porque poderia haver uma reviravolta do golpe e uma imposição por extensão do tempo da ditadura militar. Mas, hoje, de um bom tempo para cá, da redemocratização para cá, mas, sobretudo, hoje, existem movimentos que, inclusive, eu fiz parte, por mais de 10 anos, de uma comissão estadual, da Comissão de Anistia Wanda Sidou, do Estado do Ceará, que indeniza e pede desculpas em nome do Estado para aqueles que foram perseguidos por lutarem a favor da redemocratização do Brasil e por terem seus direitos suprimidos, por lutarem a favor da democracia, no Estado do Ceará. Que, aliás, creio eu, não estou bem certo, hoje é a única comissão estadual do Brasil que ainda continua em funcionamento na defesa daqueles que lutaram pela redemocratização do Brasil. Mas ela tem um âmbito estadual, por isso que tem a Comissão Federal de Anistia, né? E a Comissão Estadual trata daqueles órgãos repressores do Estado do Ceará, ao tempo vigente. Né? Não é necessário, mas eu vou ressaltar. Os militares de lá não são os militares de hoje. Hoje nós vivemos uma democracia. Né? Hoje nós estamos diante desse brilhante ser humano, esse grande general de um currículo invejável, general Romeu Bastos. Né? Então, nós estamos vendo que hoje os militares de ontem
não são os militares de hoje. Os militares de hoje, e como a concepção do general, é uma concepção contra o arbítrio, né? Pelo que eu entendi. Então, dando continuidade, é necessário que o Brasil resolva essas duas condenações que sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque sofreu as condenações por ter uma lei de anistia, que é uma lei ao direito ao esquecimento. E 60 anos para a história não é nada. 30 anos da redemocratização não é nada. A história acabou, a história continua. Muitas situações não foram resolvidas. É necessário a continuação pela luta da revisão da lei da anistia. Muitos temas não foram resolvidos e haverão de ser resolvidos. E o Brasil tem que tirar essa mancha dessas duas condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em razão da sua precária lei da anistia. Bom, a OAB defende, dando prosseguimento, a democracia e a república, o cidadão, a sociedade civil e as prerrogativas do advogado. Então, portanto, a OAB é a favor de uma revisão da lei da anistia. A OAB como manifestou-se na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OAB tem esse posicionamento. E a OAB posicionou-se firmemente, recente, contra essa tentativa do golpe. Essa tentativa do golpe no dia 8 de janeiro, como disse o então ministro do STF, ministro Dr. Gilmar Mendes, o dia da infâmia, e assim ficou conhecido esse dia como o dia da infâmia. Bom, a nossa, eu digo nossa porque eu faço parte, a nossa Comissão Nacional do Conselho Federal de Defesa da República e da Democracia, ela é prevista no seu estatuto da OAB, ela amplia mensalmente, nós mantemos a reunião onde temos uma pauta enorme de discussões e debates, né? Que dessas discussões e debates resultam em pareceres, e assim nós estamos à disposição do Conselho Federal, dos membros do Conselho Federal e, sobretudo, do presidente da OAB, Alberto Simonetti, que sempre consulta a comissão e os nossos pareceres. Alberto Simonetti constitui-se como um democrata e tem exercido a sua presidência de forma descentralizada, demonstrando total humildade ao consultar a nossa comissão. Comissão esta presidida não tão somente por um grande homem, doutor Aldo Arantes. O Aldo Arantes, doutor Aldo Arantes, ele foi, lembrando aqui, presidente da UNE na época do golpe militar. Ele era o presidente da UNE na época do golpe militar. E chegou a ser ministro de Estado, chegou a ser deputado por 2 ou 4 vezes, alguma coisa assim. Então, ele tem uma história viva dentro da República. E nós temos a honra de sermos presididos nesta comissão por ele, né? Recente, escrevemos um livro, a comissão, que vai ser lançado ainda em abril, o início de maio, depois eu reporto melhor ao Flávio, o Flávio esclarece posteriormente a todos,
vai ser lançado em Brasília, no Conselho Federal, o livro, que eu já recebi um exemplar, mas vai ser lançado, e de antemão já lanço aqui a todos, mostro, o livro A Advocacia e a Causa Democrática. Tudo que nós realizamos durante essa gestão, até agora, né, e os pareceres firmados, né, e as ações interpostas, né, as ações judiciais, e os movimentos nacionais, né, as mobilizações nacionais. Então, estão de parabéns o presidente da OAB Federal e o presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal, Aldo Arantes, né? Então, a comissão, ela tem exercido sua função, o Conselho Federal tem exercido o seu mistério na defesa da democracia, a favor da anistia, na defesa da República, né? E creio que o meu tempo, se não está ultrapassado, está chegando ao final, tenho tão somente a ressaltar que o poder militar, ele é incompatível à governança do Brasil. Eles não são formados para governar a nação. A nação haverá de ser governada pelos civis, através de representantes da sociedade civil. Os militares já possuem missões, que são nobres missões, né, já previstas em lei, previstas na Constituição Federal. Agora, recente, falo ligeiramente, creio eu que foi julgado ontem, que aquela história toda, aquela história fantasiosa de que o poder militar seria uma espécie de poder moderador do Brasil, já foi encerrado, né? Inclusive, nesse livro da comissão, que vai ser lançado no Conselho Federal, meu artigo é justamente sobre isso, que se tem alguma instituição, se tem algum órgão, alguma entidade que pode exercer esse poder moderador na Constituição Federal, se é que já não exerce de fato, é a própria OAB, né? Militar não é para exercer poder, né? Poder é exercido pelos civis. E, aliás, me permita aqui a leitura de um trecho onde o meu presidente, Aldo Arantes, ele comenta no seu prefácio sobre o artigo que eu escrevi. Como o tema foi julgado ontem pelo STF, eu acho, por uma questão temporal, correto mencionar um pouco sobre o assunto. Diz o professor Aldo Arantes: Kennedy Real Linhares, membro da CNDRD, que é a nossa comissão, contribui com o texto intitulado Ordem dos Advogados do Brasil como Poder Moderador. Analisando o chamado poder moderador, o autor afirma: a discussão deu início em 2023, após o Dia da Infâmia, de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, quando da tentativa de derrubar um governo eleito pelo povo. E que vozes apressadas socorreram-se à imprensa para anunciar que o Brasil precisaria de um poder moderador e as Forças Armadas poderiam ser seu representante, interpretando erroneamente o artigo 142 da Constituição Federal. Citando o texto da Constituição, que definiu o papel das Forças Armadas, o autor mostra o caráter casuístico da errônea interpretação para concluir afirmando: se existe no Brasil uma entidade que seja vocacionada de exercer uma espécie de poder moderador, conciliando outros poderes de Estado, esta é a Ordem dos Advogados do Brasil. E olhe lá se já não exerce, de fato. Bom,
Foram estas observações do meu presidente Aldo Arantes, do artigo que eu escrevi, que está no livro que vai ser lançado em Brasília em maio ou abril, final de abril ou começo de maio. Então, portanto, professor Flávio e demais partícipes, precisamos continuar a luta por uma revisão da lei da anistia. Essa lei da anistia é imprestável, é a lei, é o direito ao esquecimento. E, por fim, eu gosto muito de ler a Folha de São Paulo, sobretudo as colunas da jornalista Patrícia Campos Melo, que, aliás, foi uma das indicadas do Brasil ano passado para o prêmio Pulitzer, com seu livro Fake News, né? E também da coluna do, salvo engano, sociólogo Demétrio Magnoli. E recente, o ilustre jornalista Demétrio escreveu um artigo, o STF diante do golpe de verdade. O subtítulo, julgamentos dos líderes do golpe dirão quem somos como nação. E assim eu finalizo com essa indagação do Demétrio Magnoli, da Folha de São Paulo. O julgamento dos líderes desse golpe dirão quem somos como nação. Nós não podemos deixar passar em branco. Respeito por demais aqueles militares que souberam manter-se nas suas verdadeiras funções e que não aderiram, não fizeram parte de todo aquele movimento que está tão bem descrito, professor Flávio, no documentário da jornalista da Globo News, Júlia do Alibe. Ela, no documentário dela, é praticamente uma reconstituição de todos os passos e uma prova cabal de que realmente foi um golpe, né? Então, por assim, momentaneamente encerro, esperando aqui o debate, se tem alguma pergunta, né? E passo a palavra ao nosso mediador, professor Flávio Gonçalves. Muito bem, doutor Kennedy, muito obrigado também pela sua brilhante palestra. Agradeço também aí ao general que falou sobre o perfil dos militares de 64, doutor Kennedy, que agora tratou da OAB e das lutas democráticas, a anistia e a Comissão de República e da Democracia. E agora vamos ouvir o nosso terceiro palestrante de hoje, para, na sequência, nós passarmos as perguntas, né? Vamos fazer aqui a mesa redonda girar. Então, o nosso professor, doutor Josênio Camelo Parente, cientista político, vai falar sobre a volta da direita, desafios da nova ordem mundial. Pode ficar à vontade, professor Josênio. Seja bem-vindo. Professor, é só ativar seu microfone. Clique no microfonezinho que é para isso. Pronto. Agora está ótimo, né? Bom, obrigado pelo convite. Estou vendo aqui que essa mesa redonda está realmente cobrindo um espectro muito importante, né? O nosso militar aí falando sobre a questão do 64 na sua história. E eu Kennedy aí falando o papel que a OAB tem, que não só tem, mas que desempenhou para que a democracia se estabeleça, né? Então, na realidade, a minha participação já chega no vácuo desse processo. Nós estamos com 60 anos, essa geração precisa aprender que democracia é um valor importante, e o meu papel de certa forma, fazer uma digressão na teoria para poder você entender qual é a importância que a democracia teria e
deve ter daqui para frente, para que, na realidade, o pacto civilizatório se complete. E o Brasil precisa participar desse banquete. Então, nesse processo, eu gostaria de lembrar que o Kennedy destacou muito a ideia da anistia, né? É uma ideia que parece que o nosso Romeu também concorda, né? O Kennedy até chamou atenção. Inclusive, eu tive o meu irmão, que é presidente do Superior Tribunal Militar, deu uma entrevista que ficou polêmica, né? Muita gente chamou de melancia, porque, na realidade, ele tem dito, né? Ele disse que exatamente como foi que ele disse aqui, ó, primeiro, nós vivemos em outro tempo, o mundo mudou. Não há mais o Muro de Berlim, já caiu há muito tempo. O comunismo acabou. Para mim, não existe comunismo. O Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula ele é um sindicalista. Ele não é, eu não o vejo, jamais o vi como um comunista. As pessoas têm mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isto não existe, e vai por aí, né? Essa entrevista realmente deu um grande impacto, porque muitas pessoas pensam de um jeito, muitas pessoas pensam de outro. Mas acontece que, na realidade, a questão do comunismo, essa questão é muito usado dentro desse clima polêmico que é a disputa ideológica que a sociedade passa. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que a democracia é um processo de que o mundo ocidental criou, que tem, né, eu posso até dizer que tem mais tempo do que só aquele período da Revolução Francesa que consolidou. Exatamente, ele está presente está presente no debate. Tivemos um probleminha com a transmissão do professor Josênio, ele estava no celular. Professor Josênio, se o senhor puder ligar seu áudio e virar o celular, sua imagem congelou para nós aqui. Pronto. Isso. Melhorou? Melhorou, pronto. Se puder deixar Tá melhor agora? Professor, colocar alguma coisa segurando ele aí para não ter que... Pronto. Eu acho que foi minha mão que fica variando na medida que eu não consegui usar Tá certo, não, tranquilo. Tente não se movimentar muito e pode deixar o celular no local fixo, que está ótimo agora, viu? Pode prosseguir. Está ótimo. Perdoe interromper. Eu estava dizendo, né? Eu quero que, na realidade, já na época do Renascimento, o livro do Maquiavel é um livro que tem uma base muito forte para o que seria a democracia. A democracia é a soberania popular, e o Maquiavel vai dizer como governar com essa soberania a partir da ideia da vontade geral, que o Rousseau depois vai destacar melhor, e essa ideia de igualdade, as pessoas se sentirem iguais. Porque, na realidade, durante toda a Idade Média, a desigualdade natural era até orgânica, né? Você tinha sangue azul, diferenciava dos outros. Mas acontece que aí começa uma nova forma de poder, onde a legitimidade dele, a representação ficava no povo, então a soberania popular é a força, e isso vai se consolidar com a Revolução Francesa naqueles valores que nós já conhecemos. E, logicamente, no século, na chamada Guerra dos 100 Anos da Inglaterra, quando a teocracia começa a entrar em crise, nós vemos a Inglaterra estar presente com a ideia de que, na realidade, o governo precisa de um pacto com o povo, que é o Hobbes, né?
E esse pacto se dá porque as pessoas naquela época não tinham ainda os valores burgueses presentes, mas que naquela época seria a paz, o desejo de que essa guerra que durou 100 anos, a Inglaterra com a França, tivesse fim. Mas acontece logo em seguida, vem o finalzinho dessa guerra, que seria a Revolução Gloriosa, que gerou um elemento importante dessa sociedade burguesa, que é a sacralização da propriedade privada feita por Locke, né? Eu acho que isso daí é importante nessa base para compreender que a democracia surge com esses novos valores entrando na política, deixando de ser a desigualdade natural e ficando o valor da igualdade. E agora, com essa introdução da sacralização da propriedade, a desigualdade que é diferente, é uma desigualdade própria de uma sociedade de mercado. Então, na realidade, a Revolução Francesa que vai trazer uma grande importância ao colocar dois elementos importantes nesses dois valores que estão estruturando a política de forma diferenciada da teocracia, que é exatamente o valor da igualdade, com Rousseau, a vontade geral, todo mundo é igual perante a lei, e o importante aí do aristocrata, que é o Montesquieu, colocou na sua perspectiva, né? Uma sacada importante, que o poder não pode ser absoluto. Você tem que ter poderes divididos para que um controle o outro. E isso é que seria a base de uma sociedade que pode garantir uma certa liberdade de não ter uma ditadura na sua cabeça. Então, na realidade, começou aí um debate importante, e quando chega no século XIX, aparece um outro elemento importante, que seria esses elementos dentro de um território grande, que é o federalismo americano. Chega no século XIX, o Tocqueville vai visitar a América e fica admirado e diz assim, no século XX, ele não tinha ainda, ele não morreu antes do século XX. O século XX nós vamos ter duas grandes forças antagônicas, mas que na realidade que estão presentes em território grande, que seria os Estados Unidos e a União Soviética. Quer dizer, parece que ele estava vendo surgir uma nova modalidade que iriam gerar o século XX. Mas acontece que o século XX veio com uma crise de hegemonia, que foi exatamente essas guerras mundiais. E é exatamente essa crise de hegemonia que gerou alguns importantes movimentos que vai desencadear essa geração que eu fiz parte, que viveu sobre a Guerra Fria, que é exatamente o mundo tendo pela primeira vez impérios teocráticos, impérios com valores que a sociedade de mercado trouxe para organizar que seria o valor da igualdade e o valor da liberdade. E aí ficou exatamente o Império da União Soviética e dos Estados Unidos. E aí nós assistimos aí como é que se diz, uma coisa que, de certa forma, vai gerando uma modificação, e nessa modificação vai incluindo um movimento que é a social-democracia. Aqui no Brasil e na Europa, durante as décadas de 80, que vem a redemocratização, aliás, eu estou pulando aqui 64, porque, na realidade, eu estou apenas pulando, eu estou falando das teorias, que é exatamente a questão no caso a social-democracia, que são os partidos políticos, o papel dos partidos políticos, que foi uma representação que foi reforçada no século XIX. Então, quer dizer, a democracia não foi um processo que surgiu assim, vamos criar um mundo com um mundo com direitos humanos, com isso,
foi um processo de lutas que aconteceram e, logicamente, dentro desse século XIX, você tem um momento inédito de luta de classes que nunca aconteceu no passado, que aí é a importância de Marx. Aliás, falar em Marx, ele não vai estudar a Alemanha, ele vai estudar a Inglaterra. O que é que aconteceu na Inglaterra para que, na realidade, acontecesse esse processo digamos assim, dessa revolução nova que estava surgindo. Porque, na realidade, um grupo, como é o Tocqueville, dizia que a igualdade é inexorável, o que deve ter valor é a liberdade, e o Marx, não, você só vai ter possibilidade dessa igualdade se houver o confronto, se você não se sujeitar totalmente. Então, essa luta que passou durante esse período todo, que nós vivemos muito pouco, e nós não assistimos, mas apenas a história pode contar, e aqui eu vi com muita importância aqui o general aqui falando do momento da 64 e o Kennedy falando do papel de um setor importante, que é exatamente as pessoas que fazem a história, e é exatamente nessa luta do dia a dia que vai surgir essa possibilidade de concretizar esse pacto civilizatório que a gente tanto almeja e ainda não chegamos a consolidar. Então, eu assistindo, já que eu estou quase como que falando de uma certa improvisação, dentro da minha área, que eu tenho muita experiência como professor, que é a parte da teoria, eu estou tentando destacar aqui o momento que a gente vive, é exatamente digamos assim, que é que vamos ter para o futuro da humanidade. Nós temos uma Guerra Fria novamente, que acabou, logicamente, no final do século XIX. A queda do Muro de Berlim pode ser dita como a vitória do capitalismo, e a queda das Torres Gêmeas é a derrota do capitalismo. Quer dizer, dois momentos importantes em uma década que vai gerar o fim da Guerra Fria, uma crise de hegemonia e, novamente, a direita aparecendo. Então, é interessante observar que a direita do século XX, ela tem a ver com as estruturas que vão desistir, que é exatamente a questão da crise de hegemonia que estava acontecendo na nova ordem. E agora nós estamos de novo com essa crise. Eu vou lembrar aqui uma pessoa que viveu, que teve uma atuação importante na Alemanha, porque a Alemanha e a Itália, que são os dois países que o fascismo foram mais exemplar, eles não fizeram a sua revolução burguesa, quer dizer, não fizeram essas estruturas de igualdade e liberdade presentes. Como é que eu poderia dizer? A Alemanha teve um instituto chamado Escola de Frankfurt. E nessa escola, um estudioso, que depois ele se mudou para os Estados Unidos, escreveu um livro, Razão e Revolução, ele tenta explicar exatamente pelas estruturas esse processo de fascismo. Ele diz o seguinte: as raízes do fascismo originam-se dos antagonismos entre a crescente monopolização industrial e o sistema democrático. Na Europa, depois da Primeira Grande Guerra, a engrenagem industrial altamente racionalizada e em rápida expansão encontrava crescentes dificuldades de utilização, principalmente devido à ruptura do mercado mundial e à rede de legislação social ardentemente defendida pelo movimento operário. Nessa situação, os mais poderosos grupos industriais tendiam a assumir diretamente o poder político para organizar a produção monopolista com o fim de destruir e retomar
a expansão imperialista. Essa questão, se for parada aqui para ver, a gente pode resumir como uma crise de hegemonia, mas é muito mais complexa. E é a partir daí que nós estamos assistindo também com a queda do Muro de Berlim, que foi lembrado aqui pelo José Lee, e a queda das Torres Gêmeas, que é um outro símbolo da Guerra Fria que gerou esse processo de mudança. Então nós estamos assistindo permanentemente, não só pelas guerras da Ucrânia, sobretudo Israel, que há um elemento novo que não é só do mercado, não é só igualdade e liberdade, não é só capitalismo e socialismo. Há um elemento novo que já estava presente lá na época, que é um elemento cultural, que é a hegemonia, uma disputa de hegemonias. E geralmente também essa hegemonia cultural é fruto das religiões monoteístas que orientariam esse processo a partir da ideia de construção de um só rebanho e um só pastor, que está presente nesse ideário de missionário desse processo. Então, eu acho que a questão ainda é muito aberta, e eu estou levantando aqui por algumas pessoas que já estão dizendo isso, mas, de qualquer maneira, nós estamos vivendo algo que não é que a história se repita, mas essa repetição é fruto de um processo estrutural, um processo de estrutura de política que precisa de uma soberania. E essa soberania precisa ser construída. E, logicamente, você tem vários autores que trabalharam isso, sobretudo no século XIX. No século XX, aliás, no começo do século XX. É o Gramsci, Lenin, na direita também tem alguns, né? Então, na realidade, essa nova realidade que nós estamos na perspectiva de que o que é que vai acontecer poderia ser estendido mais, porque nós temos muita coisa a dizer, mas, de qualquer maneira, é uma questão que eu vou deixar em aberto, porque eu gostaria muito de ouvir as ideias que possam surgir, que podem orientar esses trabalhos que eu estou continuando a fazer e gostaria depois de escrever, viu? Pois é isso, Flávio. Eu acho que você está de parabéns pelo que eu assisti, e não pelo que eu disse agora, porque eu fiz só levantar uma questão. E está de parabéns aí os dois expositores, né? Tá, joia. Muito obrigado, professor Josênio, pela sua brilhante palestra também sobre a volta da direita, os desafios da nova ordem mundial, a partir das falas anteriores do general da reserva, Dr. Romeu, e do professor Dr. Kennedy Real Linhares, né? Então, nós vamos agora chamar todos para a nossa mesa redonda novamente, porque nós temos algumas perguntas, o público tem feito bastantes elogios aqui, nos grupos dos quais eu participo, aqui do WhatsApp, também no chat do YouTube. Alguns estão querendo saber, inclusive, como é que fazem para adquirir seus livros, professor Kennedy, né? Como fazemos para adquirir o livro do professor Kennedy, outros perguntando como fazer para adquirir as obras dos dois outros professores, professor Josênio e Dr. Romeu Bastos, né? Então, nós vamos agora formular uma pergunta que foi feita para os quatro, certo? Depois o Kennedy pode, aproveitando em complemento, explicar como é que a pessoa pode fazer para adquirir a sua obra, Dr. Kennedy. Bom, Rochelle Trigueiro, ela pergunta, Dr. Kennedy e General Romeu, creio que o professor Josênio, se sentir à vontade, também poderá responder, né? Por gentileza, os senhores poderiam comentar sobre a visão de vocês sobre o ocorrido em 8 de janeiro de 2023 e a possibilidade de anistia para os envolvidos? Uma pergunta da Rochelle, que é mestranda, nossa orientanda aqui de mestrado e futura membro do GTEA. Membra, né? Para ser mais preciso, que a flexão de gênero é fundamental. General primeiro?
Pode ser, general? O senhor se Pode incomoda ser. de começar? Pode ser. Eu tenho a impressão que o 8 de janeiro, na verdade, foi uma tentativa de reverter uma eleição que já tinha sido ganha, né? A democracia, como o professor Josênio falou, é uma coisa muito complicada, né? É muito Xuxa que dizia, é o pior governo, mas é o único que existe, né? E que a democracia também tem uma característica. Ela, quando se despede, ela sai sem se despedir, né? Vai sumindo, sumindo, e quando a gente vê, ela não está mais com a gente, né? E eu tenho a impressão que ali não aconteceu porque as Forças Armadas não quiseram, né? Principalmente os dois generais da Aeronáutica e do Exército, não quiseram, né? Mas também outra coisa que também acontecia, que é completamente diferente de 1964. Não havia um apoio popular, né? A grande imprensa e a igreja não tomaram partido nessa coisa, né? E seria uma aventura, principalmente pela a conjuntura mundial. Não sei se vocês concordam, né? Antigamente, quando foram dizer que o Brasil podia cair no comunismo e o Lyndon Johnson falou, não, ele vai se tornar uma Cuba, o general Waters, que era o grande conspirador dessa coisa toda, disse, não, o Brasil se tornará uma China, né? Não uma Cuba, né? E isso aí deu chance, né, que os Estados Unidos, com aquela coisa que todo mundo hoje em dia sabe, a Brother Sun, né, pudesse atuar como atuou principalmente. Inclusive, existia uma coisa muito jocosa na época, que foi Milor Fernandes que inventou, o embaixador americano no Brasil chamavam Lincoln Gordon, né? E foi lançado um dito, né? Vamos acabar com os intermediários, Lincoln Gordon para presidente, né? Então, isso aí foi uma coisa bastante que existia o apoio, né? Não vamos negar que a classe média ficou muito assustada, né? Eu sou classe média, meu pai era militar, todo mundo sabe que os militares lutam com muita dificuldade para criar 4 filhos e tudo. Eu sou um representante da classe média, eu visto esse paletó, né? E a gente estava muito assustado, realmente muito assustado, né? E isso aí, porque o Rio de Janeiro, na época, era um caos. Tinha greve de ônibus, naquele tempo ainda era bonde, eu sou antigo, gente, né? E faltava luz todo dia, né? Nunca se vendeu tanto lampião no Rio de Janeiro como naquela época, né? A indústria de lampião estava milionária, né? Então, isso aí, e além de tudo, a grande imprensa, o Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, todo mundo era contra João Goulart, né? Agora, quanto à anistia nesse caso, eu não sei se, na verdade, aquele povo que estava lá sabia o que estava acontecendo, né? Eu tenho a impressão que o Supremo tinha que ir atrás dos financiadores daquela confusão toda, né? Isso aí, até agora, eu não percebi muito ainda se chegou lá, né? Porque o famoso Dia da Infâmia, que é uma cópia de uma citação do presidente Roosevelt após o bombardeamento de Pearl Harbor, dia 7 de dezembro, que ele disse na Assembleia Americana, é o Dia da Infâmia, ficou na história com esse nome, né? Realmente, quem é que estava lá? A gente não sabe, né? Será que aquele cara que derrubou o relógio no chão, né? Ele era um ativista, sabia o que estava fazendo? Não, ali quem sabia o que estava fazendo realmente eram os financiadores do golpe, né? E que era um golpe que tinha muito atrativo, muito pouco atrativo popular, né? E também do grande empresariado, essas coisas todas, né?
porque não há dúvida que os governos Lula, né, foram muito atraentes para o empresariado durante todo o seu desenvolvimento, né? E agora, quanto à anistia é uma coisa muito difícil, doutor Kennedy, discutir, né? Porque, vejam bem, uma ditadura muito sangrenta, que ninguém hoje em dia mais fala, é a ditadura de Getúlio Vargas, né? Houve muita tortura, muita morte, né? Hoje em dia ninguém fala. E enquanto houver torturados e torturadores vivos, isso aí vai ser uma discussão no Brasil muito grande ainda, tá? Eu não tenho uma ideia assim de quem poderia ser anistiado ou não durante aquela movimento de 8 de janeiro. Bom, Bem, obrigado. Kennedy? excelente exposição. Posso falar, professor Flávio? Direto? Sim, claro, fica à vontade. Tá. Bom, quanto aos livros, alguns destes livros são livros coletivos organizados por minha pessoa e pelo professor Flávio Gonçalves, né? Eles estão à disposição à venda no site da editora Tirante Leblanc, né? Que é uma editora espanhola, mas que abriu filial aqui na América do Sul, começando pelo Brasil, Colômbia e Argentina, e também tem na Amazon do Brasil e na Amazon da Espanha está à venda, exposto à venda. Agora, esse livro vai ser lançado no Conselho Federal, eu não sei como é que vai ser a venda, né? Na verdade, eu recebi uns 10 exemplares, Flávio. Eu disponibilizo um para você sortear entre os presentes, tá? Se assim você quiser, tá certo? Mas contanto que seja um aluno, porque o seu, o do professor José e o do general já estão garantidos, né? Tá certo? Obrigado. Bom, eu até sugiro que a obra, se o senhor concordar, fique para a aluna que fez a pergunta aqui, a Rochelle Trigueiro, né? Não tenho nenhuma objeção. E, Rochelle, olha, você lembra que no final da minha exposição eu mencionei a Folha de São Paulo e que eu gosto muito de ler as colunas da jornalista Patrícia Campos Melo, né? E do sociólogo, jornalista Demetrio Magnoli. O Demetrio Magnoli procure na Folha de São Paulo o STF diante do golpe de verdade. Aí, no subtítulo, eu até mencionei, julgamentos dos líderes do golpe dirão quem somos como nação. Ou seja, esse subtítulo dele já é uma indagação. De acordo com o julgamento dos líderes dos golpes, é que vai nos dizer como é que estão as instituições brasileiras e como é que está a nação brasileira como um todo. Ele finaliza o artigo, permita ler, é pequeno, no final ele diz assim: os presidentes vindouros devem saber o preço de ultrapassar a fronteira da democracia. As Forças Armadas precisam aprender, de uma vez por todas, que servem exclusivamente às instituições civis. O STF não tem o direito de assar uma pizza. Ele escreveu aqui de uma forma mais popular, mas eu concordo plenamente com ele. Eu acho que não deve haver anistia, né? Não deve haver, e assista também o documentário da jornalista da Globo News, que está no Globo Play, eu assisti, que é a jornalista Júlia do Alibe, né? Ela demonstra passo a passo como foi aquele dia 8, e como o general aqui presente mencionou, teve um momento que a Polícia Militar do Distrito Federal e as Forças Especiais ficaram diante de uma praça, parece que na frente do comando militar, e os tanques ficaram
com os canhões apontados para a polícia militar, né? E o negociador foi chamado. E no momento que ele foi chamado, um general disse lá que era a favor do golpe, né? Olha, nós temos um armamento bem mais pesado que o de vocês. Está lá no documentário isso. Mas aí, naquele momento, salvo engano, o Marechal Garnier foi a favor do golpe e os generais do Exército, da maioria, não foram a favor e a Aeronáutica não foi a favor. E, inclusive, o papel do presidente do STM, o brigadeiro do ar, Joseli, parente Camelo, né, foi essencial, porque ele compareceu naqueles dias, todos os dias, ao programa Estúdio I da Rede Globo, de 1 às 4 da tarde, prestando entrevista e esclarecimento de que as Forças Armadas não estavam dispostas, se houve um momento de um comando querer o golpe militar, mas as Forças Armadas não estavam dispostas àquilo, né? Tanto que ele fez aquela declaração, muito bem feita aquela declaração, né? Não tem nada de melancia. Ele foi um cidadão, um homem democrata naquele momento, né? Então, e assim tem sido os pronunciamentos constantes, que ele sempre é convidado pela aquela jornalista Andréa Sadi, né, para falar sobre a democracia e a política e os militares, né? Pois bem, então leia esse artigo, né, porque o Demétrio indaga e eu também indago. Vamos esperar, porque se houver anistia, né, vai se repetir o passado, né? Vai se repetir o passado. Não deve haver anistia. E sobre as considerações inteligentes do general Romeu Bastos, general, o senhor me permita considerar de que a necessidade de rever a lei da anistia, porque existem diversas situações ainda não resolvidas. Não é porque na era do Getúlio que não foi resolvido que nós vamos deixar de resolver a era de 64, né? Agora, lembrando uma curiosidade que eu pesquisei, confesso que não lembro agora onde foi, que no último governo do Getúlio, os militares da ativa dos 3 poderes militares, né, digamos assim, eram bem novos. E foram justamente esses bem novos que estavam no comando do golpe de 64, anos depois, tá? Aí eu vi a fotografia do Ernesto Geisel, fotografia do Costa e Silva, né? Eles bem novos, no fim da era Getúlio, e depois, já no auge da maturidade militar, eles aderiram a esse movimento, né? Então, eu creio que faz uma necessidade, porque cada vez mais que as comissões e a sociedade civil estão investigando, estão achando os arquivos públicos, estão encontrando provas, estão revelando coisas absurdas, inimagináveis. Então, é necessário que ocorra isso, né? Essa revisão da lei da anistia. Mas concordo também que aquela fase do Getúlio foi uma fase sangrenta. O senhor tem toda a razão. Muito obrigado, doutor Kennedy, muito obrigado, general. Professor Josênio, né? Fica à vontade para fazer seus comentários. Eu também queria falar pouco, mas falar alguma coisa nesse sentido, que é o seguinte, na realidade o general falou bem, quer dizer, os militares não estavam
todos dispostos a fazer, mas há um papel que teve em 64 e que teve agora de forma diferente dos Estados Unidos, exatamente por questões estruturais. Nos Estados Unidos até mandaram navios para poder ajudar os golpistas, a ditadura. E aqui não, aqui nesse período, o Biden, por exemplo, percebeu que era uma questão geopolítica muito complicada, porque você colocava o Brasil na mão da China. E hoje, quem é que vai dominar o mundo posterior? Os Estados Unidos, a China, a Rússia estão numa disputa, inclusive a Rússia e a China aproximados. Então, essa questão geopolítica influenciou também para os Estados Unidos mandar de imediato aqui dizer assim, não entre nessa aventura, os militares, que os Estados Unidos vai cortar as relações aqui com o Brasil. Então, na realidade, as questões não dependem só de cada Estado, mas há uma questão que é geopolítica, que está dentro desse processo de um mundo que vai surgindo aí, né? É uma coisa que a gente não pode detalhar, porque o tema mais importante é os 60 anos de 64. Agora, realmente, a anistia, o Kennedy está muito empenhado e eu acho que vale a pena esse empenho, porque, na realidade, a anistia é um componente da ética, né? A ética, quer dizer, é aquilo que faz com que as pessoas aprendam a obedecer, a orientar-se dentro daquele momento que as regras do jogo permitem. Ok. Muito bem, muito obrigado, professor Josênio Parente. Agradeço imensamente aqui vários elogios, as palestras de vocês, as falas de vocês, foram muito esclarecedoras, muito elucidadoras. Agradeço ao general Romeu Bastos pela sua brilhante palestra e participação nesse evento. Agradeço aqui ao doutor Kennedy Real Linhares, advogado, pela sua participação neste evento, e agradeço também ao professor doutor Josênio Parente, nosso querido cientista político aqui, nosso mestre, né, que é nosso colega, inclusive, no programa de mestrado profissional em planejamento de políticas públicas, né? Não havendo mais perguntas, eu passo, enfim, a palavra aos senhores para fazerem suas últimas considerações, se assim entenderem pertinentes, e agradecendo desde já, em nome da Escola Superior da Magistratura, do seu grupo de pesquisa, da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Agradeço também em nome do GTEA, grupo de pesquisa da UFC que eu coordeno. Lembrando, antes de a gente passar aqui para as palavras finais de vocês, lembrando que amanhã nosso evento prossegue, só que de forma presencial. Amanhã nós teremos a visita mediada pelo curador, fotógrafo Silas de Paula, a uma belíssima exposição fotográfica aqui na SMEC, do período da ditadura à redemocratização, uma exposição chamada Imagens que Ardem. Então, ela está aberta no horário de visitas da SMEC, normal, horário de funcionamento, e amanhã, às 18 horas, nós teremos o privilégio de acompanhar essa visita guiada aqui, aqueles que puderem comparecer. Fica o convite aí aos ouvintes, aos nossos participantes, né, para virem, trazerem suas famílias, seus filhos que estudam história, suas filhas, né, para que a gente possa conhecer, através dessa belíssima arte que é a fotografia, um pouco mais sobre esse período difícil que o nosso país viveu, de 64 até o período da redemocratização. Essa então, é na SMEC, né, Flávio? Na SMEC, na própria SMEC, às 18 horas. O Silas de Paula, que é o fotógrafo, curador da mostra, vai fazer a apresentação e a explicação das fotos. Muito bem, então passo aqui a palavra, vou inverter, agora vou começar pelo professor Josênio e encerrar com o general, pode ser? Pode. Professor Josênio. Eu quero dizer que gostei muito dessas fotografias. Eu, geralmente, quando eu vou dar aula aí de teoria política, eu passo revendo, porque momentos realmente muito ricos, e o fotógrafo é muito bom. Então, além disso, eu quero dizer que foi um prazer enorme estar participando aqui, conhecendo o general Romeu. O Kennedy já é conhecido, né,
várias vezes reúne vários professores dali, organizado por ele lá no shopping desse para tomar café, e logicamente o Flávio foi uma grande descoberta dentro dessa história de vida que a gente passa e vai passando por várias pessoas, né? Obrigado aí, vamos em frente. Obrigado, doutor José. Obrigado. Então, doutor Kennedy, para as suas considerações finais. Eu estou muito satisfeito de ter participado desse debate tão qualificado, né? E entre dois grandes e ilustres intelectuais, o general Romeu Bastos e o professor Dr. Josênio Parente, né? Então, eu fico muito satisfeito, né? E aí eu estou conhecendo agora o general Romeu, que eu, antes da live, eu disse, professor, o general, o senhor agora já vamos começar a ficar amigos, né? Então, portanto, só para finalizar, para que não me entendam errado, falar em anistia não significa perseguição, tá? Falar em anistia é um processo, como disse o professor José, de reeducação social, né? Coletiva, né? Então é isso, né? E eu creio que nós estamos todos do mesmo lado, da democracia, né? De uma república forte, né? E de uma sociedade ordeira, realmente, uma sociedade que busca o seu progresso. O Brasil está crescendo tanto, seu PIB está se desenvolvendo, o agronegócio, as indústrias. Olha, um dado importante, o Brasil é responsável hoje por por fornecer 1/3 das proteínas para a humanidade. Olha como está importante o nosso país, né? O agronegócio, as plantações, a agricultura, a agropecuária. Quer dizer que se o Brasil deixar hoje de exportar o que ele está produzindo, 1/3 da humanidade, né, vai deixar de se alimentar, né? Então, a gente só quer o bem desse país, né? Essa é a nossa intenção, né? Muito bem, obrigado, doutor Kennedy, pelas suas palavras. Passa a palavra, então, ao general, para as suas considerações finais, e a gente também caminhar aqui para o encerramento. Agradecer também ao professor Flávio pelo esse convite, né, que permitiu falar também aqui, né? E só para completar o meu currículo, eu sou casado com a ministra Elizabeth de Rocha. Tá ótimo, general. Excelente. Falou muito bem ontem. Foi, uma brilhante palestra dela. Eu gostei demais. Muito bem, muito obrigado a todos, então. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe e guarde, né? E fica o convite para que todos escrevam o artigo para o livro que a gente está organizando junto com o Fernando Augusto Fernandes, né? Será um prazer, general, ter um texto seu, do professor Josênio, texto do professor Kennedy, né? Para integrar essa obra, que a ministra Tereza também participará, com certeza. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções.